E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Careta. Estamos em mais um episódio de On Your Cast curtas, aquele curtinha para vocês ouvirem quando vocês estiverem com uns 15 minutinhos livres aí, ou estiverem fazendo outra coisa, mas estão com o saco cheio já, sabe? E daí vocês querem ouvir um negocinho para passar o tempo? Então vamos prestigiar aqui o On Your Cast que a gente tenta aí trazer um negocinho legal para vocês passarem o tempo, beleza? No On Your Cast curtas de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a semelhança de dois filmes. E um deles eu estava assistindo recentemente, até me veio essa ideia, que eu já tinha esse conhecimento, mas como fazia tempo que eu não assistia, ela ficou um pouco mais fresquinha na minha cabeça. E muita gente já deve conhecer ou já deve ter feito essa associação, mas para quem não conhece, eu vou trazer aqui para vocês. Muita gente assistiu e gostou muito do filme do Coringa, né, com Joaquin Phoenix, atuação assim sensacional, Todd Phillips na direção também mandou muito bem, foi um dos melhores filmes do ano, retratou muito bem um indivíduo que acaba sofrendo demais com diversas questões aí psicológicas e também do tratamento das pessoas e toda essa construção que o Todd fez, né? E logo depois que eu assisti o filme, que eu gostei muito, assisti mais de uma vez, por sinal, eu comecei a fazer algumas associações e claro, o Todd sempre deixou claro que o Martin Scorsese, o diretor famoso, ele se inspirou muito no Scorsese, e o Scorsese até, assim, é meio que uma lenda urbana, né, mas ele até teve uma participação ali no filme, principalmente não sei se deu algum conselho ou alguma ajuda de direção, não me lembro mais, para falar a verdade, mas a direção ela tem mesmo uma cara de um filme do Scorsese, e quando eu parei para pensar, esse filme ele é como se fosse um filho de duas obras muito famosas do Scorsese, que é o Taxi Driver, com o Robert De Niro como protagonista, e o Rei da Comédia, também como De Niro como protagonista. Só que parece, sabe aquele filho que puxou mais uma pessoa do que outra? Então, eu acho que ele puxou mais o Rei da Comédia. Para quem não assistiu, o Rei da Comédia, ele é um filme de 1982, ele é um filme já antigo, foi uma produção que na época não teve um alarde tão grande, mas foram passando os anos, o Scorsese ganhou mais notoriedade ainda com Touro Indomável, também com Robert De Niro, que ganhou diversas estatuetas, premiações aí de melhor atuação, a transformação dele foi genial para esse papel. Só que o Rei da Comédia ele começou a ganhar uma notoriedade tardia, digamos assim. O elenco é muito bom, ele tem o Robert De Niro como protagonista, ele é um comediante chamado Robert Pupkin, e tem o Jerry Lewis também, o falecido Jerry Lewis, eu não me lembro muito bem o nome, mas acho que é a Sandra Bernhard, não sei como fala muito bem o nome dela, também vai muito bem nesse filme. E esse filme traz a história de um comediante que quer, de todas as maneiras, atingir um sucesso como comediante. E essa busca incessante pelo sucesso, o Robert De Niro está muito bem no papel para variar, mas essa busca incessante pelo sucesso, ela mexe com a cabeça do personagem de uma maneira em que ele acaba se tornando, ou até se revelando, algo que ele não... que no começo do filme a gente não esperava muito bem, sabe? Ele era para ser um filme que, quando você começa a assistir, ele parece ser um filme leve, só que em certos momentos ele tem alguns toques sombrios. Diferente do Coringa, que ele já começa de maneira sombria. Só que os dois filmes trazem semelhanças assim escancaradas. Fora o contexto geral do roteiro, que são dois comediantes que flertam muito com o fracasso, tanto o Arthur Fleck como o Robert Pupkin, eles não conseguem ter a notoriedade que eles gostariam. Ambos têm uma relação muito parecida com a mãe,
que é uma relação assim de afeto, mas em certo momento não tanto, e ficam sonhando com esse sucesso, sonhando com essa ambição que não acontece. Só que o ponto principal das duas histórias é a admiração por um comediante muito famoso. E é aí que tá a coisa legal, que eu acho que teve um maior envolvimento entre o Rei da Comédia e o Coringa. Esse comediante famoso, no Rei da Comédia de 82, ele é interpretado pelo Jerry Lewis. E tem até o nome de Jerry também, Jerry Langford é o nome do comediante. E o De Niro, durante o filme, né, o Robert Pupkin, ele fica atrás desse comediante pedindo uma oportunidade, pedindo uma chance, pedindo uma... Assim, ele estava pedindo para ser notado. Sabe quando a gente acha que a gente só merece uma chance? Era mais ou menos a trajetória do Pupkin. Só que isso começa a virar uma obsessão. Ele começa a invadir locais, ele começa a meio que ter alguns devaneios, no sentido de... ele não sabe se aquilo é vida real, ele não sabe se aquilo não é vida real. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas você fica na dúvida assistindo o filme se aquilo é algo assim, fruto da imaginação do Pumpkin, ou se na verdade aquilo realmente está acontecendo. E no Coringa, a gente vê o Arthur Fleck, maravilhosamente interpretado pelo Joaquin Phoenix, tendo admiração ao comediante Murray, que é um comediante de palco, naquela um tipo de programa que foi muito famoso, principalmente nos Estados Unidos, esse programa de auditório, e que é o Murray, interpretado pelo Robert De Niro, talvez como uma homenagem ao Rei da Comédia, como se ele já tivesse atingido e se transformado no Jerry Langford, no caso. E os dois abordam uma situação de o indivíduo ele ter uma ambição, e eu não chamo isso de ambição, é uma obsessão no sentido negativo da palavra, ao sucesso, ou atingir alguma coisa, ou ser algo que talvez... atingir algo de uma maneira em que não seja o ideal, sabe? Eles abordam isso em conjunto com o desprezo que eles são tratados. Então, você acaba percebendo que o indivíduo já não tá muito legal. Só que aquele tratamento assim, visto de cima para baixo, sabe? Aquele tratamento em que faz com que as pessoas muitas vezes desistam de seus sonhos, eles acabam sendo um gatilho, um pontapé para os dois personagens agirem de uma maneira em que eles não gostariam, mas em agir de uma maneira em que a gente não esperava que eles agissem. Eles fazem uma transformação de personagem através desse conjunto de uma sociedade em que acaba os tratando como seres inferiores, como pessoas desprezíveis, e junto com a condição psicológica deles, que é essa obsessão, essa busca incessante pelo sucesso, independente dos meios. Eles seguem a maior cartilha dos fins justificam os meios. Eu acho que isso se aplica mais ao Rei da Comédia. O Arthur Fleck, ele é mais um fruto de uma condição psicológica já existente. No caso, ele já era um personagem que tinha lá seus problemas, como a gente vê ele passando com psiquiatra, psicóloga no caso, e ele acaba percebendo ou sendo vítima incessante de um tratamento que, acompanhado a isso, gera o que ele é. Claro, aí você vai vir me falar, então quer dizer que o Pumpkin ou que o Arthur Fleck estão certos? Meu Deus do céu, longe disso, tá? Mas a abordagem dos dois personagens é muito parecida. E a época em que os dois filmes se passam é muito parecida. Então, é nítido como
o Todd Phillips em Coringa, ele quis fazer uma homenagem ao Rei da Comédia. Ele traz diversos takes, você acaba... Até essa situação, se você acha que é vida real ou não tem certeza se é vida real ou não, eles são muito parecidos. Então, foi uma homenagem a um grande clássico do Martin Scorsese. As semelhanças são gritantes de um filme para outro. Eu, particularmente, tenho um apreço maior ao Coringa, por ser um filme que talvez eu tenha acompanhado ativamente o lançamento, eu tenha... O ator principal, ele estava em uma... Eu tenha participado mais do auge do Joaquin Phoenix do que do Robert De Niro, mas como filme, talvez eu ache que o Rei da Comédia tem maiores qualidades. No entanto, eles são muito parelhos para mim. Eu enxergo o charme de Rei da Comédia no Coringa e eu enxergo o charme do Coringa no Rei da Comédia. E vocês? Vocês acham que os dois filmes são muito parecidos? Vocês conheciam o Rei da Comédia? Vocês acham que não tem nada a ver? Falem aqui nos comentários e fica como recomendação. Para quem não assistiu o Coringa, ele trata de temas muito pesados, ele trata de um indivíduo que precisava urgente de uma ajuda psicológica e que não obteve, provocando um resultado terrível. E o Rei da Comédia é a mesma coisa, ele trata e ele move um personagem que ele parece mais, entre aspas, dentro de suas faculdades mentais que o Arthur Fleck, mas também age de uma maneira desenfreada. E não vou dar mais spoilers para que vocês assistam o filme. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vale muito a pena conferir os dois filmes. E se acharem que são parecidos ou diferentes, comentem no post que a gente vai lançar. E é isso, fica como recomendação para vocês. Tá bom? Um abraço do Guilherme Careta e até o próximo On Your Cast Curtas. Valeu!